Muito bem, senhoras e senhores, excelente tarde para todos os presentes. Estamos aqui diretamente da colônia de pescadores, onde acontecerá uma sessão solene proposta pela Câmara, através do vereador Juscelino Gregório, para comemorar os 60 anos do Jubileu de Diamante das atividades da Assembleia de Deus no município de Porto do Mangue. Aos senhores e senhoras presentes, o nosso muito boa tarde. Para você que está em casa acompanhando através da TV Câmara, o nosso muito obrigado pela companhia de sempre e sugerimos que vocês comentem, compartilhem e participem desse momento que com certeza será histórico para a comunidade evangélica na cidade de Porto do Mangue, em alusão aos 60 anos da Assembleia de Deus em Porto do Mangue, onde também serão entregues comendas a personalidades que marcaram a história da igreja. A todos e a todas, o nosso muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Para a composição de mesa, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Porto do Mangue, o vereador Antônio Ailton de Nego Velho. Convidamos o vereador propositor da sessão solene, Juscelino Gregório. Convidamos o pastor líder da Igreja da Assembleia de Deus em Porto do Mangue, reverendo Elinaldo Farias. Convidamos o co-pastor e pioneiro da Assembleia de Deus em Porto do Mangue, o presbítero Francisco Alves Brazão. Representando o poder executivo de Porto do Mangue, convidamos o chefe do Gabinete Civil, Israel de Souza Queiroz. Na sequência, convidamos os senhores vereadores Aclécio Santana, vereador Anderson Sérgio, vereadora Cristiane Barbosa, vereadora Lissandra Florencio, vereador Ranieri Filho. Hoje, nós nos reunimos não apenas para celebrar, mas para honrar a fidelidade de um Deus que nunca nos desamparou. Estamos aqui para rememorar uma jornada extraordinária que começou há 60 anos, em uma época em que este solo era lama, quando o acesso era quase que impossível e quando apenas a fé era o único combustível para vencer as barreiras. 60 anos atrás, enquanto o mundo corria rápido, o tempo corria lento nas terras baixas do Canto do Mangue. Mas o céu testemunhava um chamado eterno, a chegada de uma promessa. Vieram eles, homens e mulheres simples, mas repletos do Espírito Santo. Vieram com os pés feridos pelas veredas, os rostos marcados pelo sol e o coração incendiado pela chama do Evangelho. O saudoso diácono Assis Brazão e sua fiel companheira, a saudosa irmã Maria Fernandes Brazão. O amado presbítero Francisco Brazão e sua esposa, a dedicada irmã Maria Salvino, foram os instrumentos escolhidos por Deus para atracarem neste solo em nome da fé. Eles chegavam a pé, em batelões, sobre o rio, montando humildes jegues, mas sempre com a palavra de Deus na alma e o amor por vida em cada passo. E sabe o que é mais impressionante? Essa semente não deixou de enfrentar o vento da perseguição, xingamento, pedrada, ameaças cruéis.
Houve quem desejasse vê-los amarrados e queimados em praça pública, mas nem as ameaças do fogo dos homens foram capazes de freá-los. Com esforço, fé e sacrifício, compraram uma casa que se tornou uma igrejinha pequena, em tamanho, mas gigante em propósito. Naquele local, milagres e maravilhas puderam ser vistos por todos, labaredas do fogo do céu saltando pelas janelas, enquanto almas se rendiam aos pés do Salvador. A obra cresceu, o povo de Deus unido se multiplicava e avançava. Vieram os primeiros pastores, Edson Oliveira, Luiz Carlos, fortalecendo a obra com o ensino e amor e comunhão. Em 1995, a IEADERN enviou o primeiro obreiro fixo, o pastor Valdécio Queiroz, marcando um grande marco na história da Assembleia de Deus em Porto do Mangue. Após 2 décadas de multiplicação e expansão, novas lideranças abraçaram os chamados. Pastores José Anchieta, Edinaldo Domingos, Cícero Maia, José Raimundo, Manuel Geraldo, Joaquim Delfino, o saudoso Hindenberg Guimarães em memória, Magnus Câmara e hoje nas mãos do amado pastor Elinaldo Farias, homem que cuida com sabedoria e amor pastoral. 60 anos se passaram, 60 anos de lágrimas e júbilo, perseguições e vitórias, de portas abertas e fechadas, mas os céus sempre estiveram abertos. As orações de um povo que nunca recuou, porque sabia em quem tinha crido. E hoje, com os olhos elevados ao céu, dizemos juntos: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas isto é apenas o começo, porque essa história, a nossa história, não termina aqui. Ela continua com fé, com amor, com esperança, porque Porto do Mangue é solo santo, onde o Evangelho floresceu e com o poder seguiremos adiante. Uma salva de palmas para todos e todas, nesta sessão solene, realizada pela Câmara Municipal de Porto do Mangue. Nesse momento, de pé, em sinal de respeito, convidamos a todos e todas para as execuções dos hinos brasileiro e do município de Porto do Mangue.
Entre o vale e o mar tenebroso, orgulhosos nós vimos nascer a cidade dos sonhos de muitos, por tudo mangue feliz há de ser. Suas dunas transportam amor que o vento esqueceu de levar. Sua gente contempla a beleza, por tudo mangue, que porto, que mar. Pelas praias relatam o passado, relembrado por seus ancestrais, a grandeza infinita do rio e o verde dos seus manguezais. Suas dunas transportam amor que o vento esqueceu de levar. Sua gente contempla a beleza, por tudo mangue, que porto, que mar. Ó Criador que proteja esta terra, lhe dê paz, mais carinho e amor. Viveremos com fé e sem guerra, com a bravura do seu pescador. Suas dunas transportam amor que o vento esqueceu de levar. Sua gente contempla a beleza, por tudo mangue, que porto, que mar. Foste o canto hoje. Nesse momento, convidamos a todos e todas para se sentarem e darmos prosseguimento. Nesse momento, passamos a palavra para o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Porto do Mangue, vereador Antônio Ailton. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, autoridades que público presente e público que nos acompanha pelas redes sociais. Meu boa tarde. Neste momento, em nome de Deus e da lei, declaro aberta a presente sessão. Quero aqui convidar o vereador propositor, Juscelino Gregório, para fazer o andamento da sessão. Tenho o prazer de cumprimentar aos amigos que nos assistem através da TV Câmara, cumprimentar os pastores e autoridades aqui presentes, agradecer a Deus por esta oportunidade que tem nos concedido de aqui comemorar o Jubileu de Diamante da Assembleia de Deus no município de Porto do Mangue. Eu quero aqui agradecer primeiramente aos colegas vereadores que acolheram o nosso requerimento sem nenhuma objeção. Quero agradecer ao presidente Antônio Ailton por ter também estar realizando essa sessão. Quero aqui agradecer a todos os pares que de maneira unânime estão aqui presentes, também independente de opção religiosa, mas com espírito público, coletivo, respeitando, antes de qualquer coisa, a instituição Igreja Evangélica Assembleia de Deus, hoje, sobre o pastoreio e a liderança do pastor Elinaldo. Agradeço aqui a pessoa do chefe de gabinete, representando o chefe do executivo, a pessoa do prefeito Francisco Faustino, que não pôde estar presente. Invertido aqui as ordens. Não era umas coisas de outra. Nesse momento, para não demorar mais, a gente vamos aqui ouvir, já ouviu o seus hinos, vamos ouvir como expressão evangélica o conjunto Brilho Celeste, 30 anos de fundação no município de Porto do Mangue, e vamos ouvir esse conjunto
louvar e exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conjunto Brilho Celeste sauda a todos com a paz do Senhor. Tenho palavras para agradecer por tudo que fizeste em meu viver, Senhor Jesus. Pelos meus pecados deste tua vida, provaste teu amor para nos dizer. Não encontro palavras para descrever tua grandeza e o teu poder. Teu grande amor, Jesus, é puro, é verdadeiro e mais que uma paixão, é brasa acesa no meu coração. Eu estou aqui, quero te agradecer. Pra te adorar, Senhor Jesus, estou aqui, pra te exaltar.
Oi, oi. Nesse momento eu quero também aqui convidar para também louvar o Senhor a jovem da Assembleia de Deus, Ellen Sulamita, também louva o nome de Jesus com um hino. E após a irmã Ellen, sem demora, também já está à disposição para em seguida louvar também o Senhor, a cantora, irmã Thalita. Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo despejando tudo o que preciso fazer em uma visualização de lista. Depois, defino uma prioridade e uma data de entrega para manter tudo nos trilhos. Crio status personalizados para organizar meu progresso exatamente do jeito que eu quero. Gosto de adicionar o campo de itens de ação para que a inteligência artificial me mostre os próximos passos. Coloco meus colegas de equipe como observadores para que eles fiquem por dentro de tudo. O ClickUp facilita o trabalho, desde projetos pessoais até a gestão de uma empresa multibilionária. Clique no link abaixo para criar seu espaço de trabalho gratuitamente. Aleluia, Jesus. Tens a beleza da flor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor de perfume suave. Tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar. E que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte e tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus, e só tu és meu Deus. Amém.
Quero cumprimentar todas as autoridades presentes, em nome do nosso pastor Alinaldo Farias e sua esposa Giane Farias, e a todos os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer que é motivo de alegria estarmos aqui para adorar o nome do Senhor, né? E estou mais feliz ainda por fazer parte e fazer parte dos 60 anos, né, da Assembleia de Deus aqui em Porto do Mangue, e até aqui tem nos ajudado o Senhor. Aleluia. Através da Assembleia de Deus, né, através do seu povo, o Senhor tem feito grandes coisas nessa cidade. E por isso, né, com esse sentimento de gratidão, vamos louvar Ele nessa tarde, e peço que os irmãos, né, louvem conosco, agradecendo a esse Deus que pode fazer todas as coisas e que tem feito em nosso meio. Mais doce que o mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome Ele chama cada estrela, e tem o universo é na palma da mão. Só cai uma folha da árvore, é com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Meu Deus é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Ele é grande, grande. O Senhor é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Ele é príncipe da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales. Ele é a rosa de Saron, sol da justiça, resplandecente estrela da manhã. Ele é alfa e ômega, Ele é princípio e é o fim, e tem o universo é na palma da mão. Só cai uma folha da árvore, é com a sua permissão. Ele sabe quantos grãos de areia tem no oceano. Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Ele é grande, grande. Meu Deus é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande
outro Deus tão grande assim. Olha o que ele fez. Fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele está presente no sorriso da criança. Para a escuridão ele é a luz, e para o perdido ele é Jesus. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande. Aleluia, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus pela oportunidade, pelos louvores aqui ministrados e pela presença de Deus em nosso meio. Neste momento também convido aqui, oportunizo a professora e poetisa Simone Brazão, que fará algum comentário, alguma explanação sobre a questão do jubileu de diamante da Assembleia de Deus em Porto do Mangue. Cadê a professora Simone Brazão? Amém. Boa tarde a todos. Saúdo a todos, né? Na pessoa do meu amigo Israel Queiroz. Quero saudar a todos com a paz do Senhor e agradecer a Deus por estarmos aqui e dizer que Deus é bom o tempo todo e que esse trabalho não foi feito agora. Esse trabalho, essa construção dessa história, ela foi feita desde quando o diácono Assis Brazão, juntamente com os seus irmãos, atravessavam o rio da Barreira Vermelha para ir para a igreja do Logradouro a pé. Quando precisavam levar outra roupa, porque a chuva podia pegá-los no caminho. Porque precisava levar outro calçado, porque muitas vezes perdiam um chinelo na lama. Foi lá onde começou essa história, onde se começou a Assembleia de Deus em Porto do Mangue, na nossa igrejinha do Logradouro, depois vindo para cá junto com os irmãos pioneiros e fizeram uma história forte, uma história de fé, uma história de luta, que muitas vezes não teve essa receptividade que temos hoje, essa comunhão que temos com pessoas que propagam ou que têm um outro entendimento, ou uma outra fé, não tinha esse respeito, essa reciprocidade que temos aqui de ver tantas pessoas com ideais diferentes, mas estão com uma mesma causa nesse momento. Eles vieram de um tempo onde não se tinha esse entendimento e nem essa postura. Eles vinham de um período onde quando se cantava em determinadas ruas, as pessoas jogavam pedra. Quando iam para determinados lugares, não se chegava bonitinho, arrumadinho quando a gente chega, não. Porque não tinham carros, não tinham ônibus, nem meios de transporte. Eles iam a pé, eles iam de bicicleta, eles iam em barcos, mas eles iam, sobretudo, sabendo que tinham uma chamada de fé. Eles sabiam que tinha, sobretudo, almas que estavam perecendo. Talvez não com conhecimento teológico que se tem hoje em dia, mas com o conhecimento de que Jesus é o único e suficiente Salvador. De chegar e dizer, Jesus te ama, aceite Jesus como seu Salvador. Em um período onde não se tinha serviço de som, mas nós fazíamos o que precisava para levar os louvores ao Senhor. E mais importante de tudo, eu quero dizer que sou feliz pessoalmente por encontrar alguns pastores que foram meus pastores e que estão aqui nesse momento. A nossa gratidão e o nosso reconhecimento, mas sobretudo de saber que existe hoje, assim como vieram os outros
da família Brazão, assim como sou. Fico feliz de já ver os nossos filhos e os nossos netos, que serão o futuro dessa igreja, que permanecerá levando a palavra de Deus, que permanecerá levando os louvores, que permanecerá levando a tocha da fé nesta cidade. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus queridos, dando continuidade aqui, quero fazer menção dos pastores que já passaram aqui por Porto Mangue. Alguns conseguiram estar aqui presente conosco. Entre os que estão presentes, menciono aqui o pastor Rosivan e esposa, não é isso? Pastor Rosivan e esposa. E uma representação de Cruzeta. Pastor Cícero Maia, como é conhecido, irmã Miriam também está aqui conosco. Também o pastor José Alves também, que agora teve notícia, está pastoreando a Ribamar. Botaram aqui José Alves. Aqui, ó. José Ribamar. Então, alterar aqui. José Ribamar. Pastor José Ribamar. Prosseguindo, também está aqui pastor Rosivan, pastor José Caravana de Carnaubais, pastor Elinaldo, aqui apresenta, estou falando dos que estão vindo de fora, né? Então, só recapitulando, pastor Cícero Maia, pastor Rosivan e pastor José Ribamar da Costa, pronto. Então, também estiveram pastoreando essa igreja aqui de Porto do Mangue, pastor Edinaldo Domingos, que também não conseguiu chegar aqui, mas a devida menção deve ser feita. Também estiveram aqui, botaram José Alves, que também teve José Alves, não é isso? A questão da repetição aqui. José Ribamar, já mencionei, José Alves também passou por aqui, mas não está presente. Pastor José Gomes, pastor Delfim também não está aqui nos anais aqui como escrito. Pastor Idenberg também não está na lista aqui. Houve um esquecimento, mas também é importante mencionar. Os irmãos estão com certeza alegres pela presença dos que aqui puderam chegar e dos que não chegaram. O serviço foi prestado e por isso cabe a devida lembrança, a devida referência. Meus queridos, o presidente há de me confirmar, com o assessor parlamentar e a diretora, tem umas comendas para se dar aos pastores que prestaram o serviço a Porto do Mangue. E o primeiro aqui a ser convidado, José Raimundo, também não está aqui nos anais. Há uma falha aqui de inscrição. Me perdoe porque estamos... Pronto, José Raimundo, também falaram aqui. Também não está aqui presente, mas agradeço ao presidente e quem mencionou-lo. Aqui tem essas comendas e eu vou chamar o nome de cada pastor que estiver presente e um colega vereador fará as honras da entrega da comenda e o que não tiver presente, o pastor que não tiver presente, o pastor local faz o recebimento em nome do pastor que não pôde comparecer. Primeiro quero aqui convidar o pastor atual, pastor Elinaldo Farias, para receber a primeira comenda, e o vereador Clécio Santana é quem faz essa entrega como vereador decano dessa cidade aqui como vereador. Pastor Elinaldo recebe a comenda do vereador Clécio Santana. Elinaldo, por favor, pastor, o senhor permaneça aí, porque o senhor vai representar o pastor supervisor do campo, pastor Alfredo Luiz de Melo, que não pôde estar presente. Você vai receber a comenda, representando ele. Quem fará a entrega da comenda é a vereadora Alessandra Florencio.
O pastor Edinaldo também não se encontra presente e depois a gente faremos, o senhor ficaria para depois, o senhor senta aqui, eu vou fazer a sequência, o senhor recebe dele. Mas quem vai entregar agora é a comenda do pastor Cícero Maia. Farei as honras de entregar essa comenda ao pastor Cícero Maia. Vem aqui, meu pastor. Cadê o papel, Kelly? Comenda, mas... Agradeço ao presidente, aos funcionários pela lembrança, pela diferença, pelo registro documental através desse certificado. É muito importante. Hein? Sim? Trouxe para cá. Ele pegou, deixou na minha mão, eu trouxe. Nesse momento, eu convido o vereador Ranieri Filho para entregar a comenda ao pastor José Ribamar. Pastor José Ribamar. Ribamar Costa. Ok. Valeu. Pastor Rosivan Gomes, quem faz a entrega desta comenda é o presidente da Câmara, Antônio Ailton. Pastor Rosivan Gomes. Não foi colocado aqui, mas também o pastor Elinaldo vai receber a comenda representando o pastor José Raimundo na pessoa do vereador Anderson Melo. Certo. Vamos tirar foto mais ele aí. Também aqui representando o pastor Elinaldo, o senhor fica aí que o senhor vai receber também, no nome do pastor Joaquim Delfim. Quem vai entregar é a secretária Adriana Kelles, representando a administração municipal. Entregará a comenda no nome do pastor Joaquim Delfim. Permaneça aí, pastor Elinaldo. O senhor tem uma missão pesada hoje. O chefe de gabinete, Israel Queiroz, estará entregando a comenda ao pastor Elinaldo Renovato, em nome do ex-pastor de Porto do Mangue, Edinaldo Domingos, que não pôde estar presente. Israel Queiroz, representando o chefe do executivo, como chefe de gabinete, fará as honras de entregar essa comenda ao pastor Elinaldo, representando a pessoa de Edinaldo Domingos. O senhor também permanece aí, porque o senhor está pastor, o peso é todo seu. A secretária de administração, para não repetir nenhum de nós, entrega... Cristiano está aqui. Cristiano está para entregar a do, que eu ia deixar para o final, a do co-pastor Francisco Brazão, como representante da igreja, ela como representante da... a secretária de planejamento, Thalita Raquel, entregará ao pastor Elinaldo Farias
a comenda que representa em saudosa memória o pastor Idenberg, não é isso? Que não foi mencionado, pastor Idenberg. Agora, convido a vereadora, representando a Igreja Católica, a vereadora Cristiano Barbosa, representando a Assembleia de Deus na pessoa do irmão Francisco Brazão, pioneiro do Evangelho no município de Porto do Mangue. A vereadora Cristiano Barbosa, como representante da instituição Igreja Católica, diante do pioneiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o evangelismo em Porto do Mangue. Meus queridos, se tiver alguma falha, vocês podem opinar e não tem problema nenhum. Estamos aqui para fazer esse trabalho junto. Esse trabalho não é de só um vereador, nem do presidente, esse trabalho é da Câmara Municipal de Porto do Mangue, homenageando, honrando a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus. Algum adendo, alguma complementação? Nobre diretor, assessor parlamentar, presidente, os organizadores da nossa Igreja Assembleia de Deus. Kelinho, parece que ficou alguma faltando. Tem nomes? Só mesmo. Fez sobrando, sim, o presidente que tinha feito sobrando. Portanto, encerrada as entregas de comenda, homenageando os ex-pastores da Assembleia de Deus em Porto do Mangue, agora vamos abrir um espaço para a questão das falas. Eu oportunizo nesse momento o pastor Elinaldo para fazer uso da palavra por 3 minutos como representante da Assembleia de Deus em Porto do Mangue. Em sequência, eu peço aqui as devidas vênias com os vereadores. Após os líderes evangélicos falar, e a gente, como vereador, a gente faz a nossa fala. Inclusive, estabelecer aqui 3 minutos com o máximo 1 minuto de tolerância. Muito boa tarde a todos. Ok. Muito boa tarde a todos. A paz do Senhor. Me sinto regozijado por esta honra, por tudo que está acontecendo, da pessoa dos vereadores presentes, não é? Que Deus continue abençoando poderosamente, meus companheiros pastores presentes neste lugar. É motivo de muita honra e agradecer a Deus de forma agradável pelo que eles têm feito na minha vida, na vida da minha família, me presenteando sem demagogia de estar nesta cidade, pastoreando a Igreja Assembleia de Deus, juntamente com a honra e o privilégio do nosso pastor Alfredo Luiz de Melo, nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva. Que Deus continue abençoando, não é, todos os obreiros presentes nessa batalha, tanto contra o bem e lutando a defesa da obra de Deus. Que Deus continue multiplicando dias, meses, anos, para a gente sempre, ou no meu período, na minha gestão, nesta cidade, nesta igreja, ou dos demais pastores que vão continuar. Assim como foi iniciada a obra de Deus nesta cidade, como já foi aqui proclamado, como aconteceu o Evangelho de uma forma árdua, mas Deus foi com os nossos veteranos que continuaram a fazer a obra do Senhor neste lugar. Peço com toda alegria, toda honra, e agradeço aos meus companheiros pastores, não é sendo repetitivo em palavra, mas esta festa também só está acontecendo pelo desempenho de vocês, a dor, a alegria, momentos de choro, momentos de alegria. Quantas vezes nós passamos momentos a sós, conversando com Deus e pedindo força, ânimo, para que essa obra continue. Não é fácil, mas até aqui tem nos ajudado
o Senhor. Agradeço a todos vocês hoje à noite, grande culto ainda por esta festa maravilhosa dos 60 anos de existência nesta cidade, e assim Deus certamente continuará nos abençoando, e muito obrigado. Queremos agradecer a todos que aqui está presente, não é? De uma forma que Deus continue abençoando poderosamente aos vereadores e todos vocês, nosso co-pastor Brazão, que Deus o abençoe. Oi. Vamos também ouvir o pastor Rosivan Gomes, como é a palavra também, falando aos irmãos da sua alegria, expondo de 3 minutos. Boa tarde para todos, senhores vereadores, senhor presidente, senhor representante como o mentor deste projeto, todos os demais, senhor executivo, pastor titular da Assembleia de Deus na cidade, co-pastor que com bom grado faz esse trabalho, aos demais irmãos, obreiros, amigos, quero dizer a vocês da minha alegria e satisfação de também fazer parte dessa história. A Assembleia de Deus em Porto do Mangue, essa igreja que é uma igreja viva, uma igreja que cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Não poderia deixar de estar aqui, pois sinto-me muito prazeroso em fazer parte dessa história. Deixo para a meditação de todos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 57 e 58. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Todo o trabalho que você faz para o Senhor tem a recompensa. Também uma representação dos irmãos que estão comigo, ali da cidade de Cruzeta. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Oi. Também vamos ouvir uma palavra expressando a sua alegria do pastor José Ribamar Costa. Tem que dizer o Costa também. Meus caros irmãos, caro companheiro Juscelino, vereador, saúdo em nome de todos com a paz do Senhor. Estou muito feliz de receber este título, esta comenda, que faz com que a gente reconheça a importância da função que exercemos, levando a palavra de Deus aqui nesta bonita cidade. Como já falei, eu cheguei aqui num momento muito difícil. Não vim para resolver problema difícil. Eu vim porque eu tinha ficado viúvo há poucos dias e casei logo, 2 meses depois, mas fiquei numa depressão muito grande. E resolvi pedir ao meu pastor que me transferisse da igreja que estava na cidade de Maísa para uma igreja bem menor. E ele encontrou entre os companheiros o pastor Cícero Maia, que contra a vontade dele, mas a vontade do pastor, ele atendeu e me abriu essa oportunidade. E aqui de público eu quero agradecê-lo, porque foi aqui que eu pude restabelecer das dores emocionais. E eu estava, uma certa vez, lá na beira da praia, aqui que dá acesso para a Ponta do Mel, tinha uma barraca e naquele momento não existia uma única pessoa. E eu fiquei falando com Deus. E naquele momento ouvi uma voz que dizia:
eu reclamava, dizia: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? E outras coisas. Aí eu vi a voz que dizia assim: mas eu tenho cuidado muito bem de você e dos seus. O que eu fiz, o saberás depois. E eu me assustei porque não vi ninguém, nem na guarita, que eu pensei que a voz vinha de lá. Mas Deus cuidou de mim, me restabeleceu, e aqui fui grandemente abençoado. Hoje é o 8º entre comenda e título de cidadão que eu recebo das várias cidades que tenho passado. Mas me sinto muito honrado e muito agradecido, em especial ao nosso companheiro Juscelino e a todos os vereadores que aceitaram, concordaram a entregar a homenagem aos pastores. Faço lembrar a palavra bem sucedida da irmã que falou aqui, porque eu fui daquele tempo, quando a gente andava a pé, quando a gente recebia pedradas, quando recebia escárnios, críticas e muitas outras coisas que podiam fazer contra os crentes. E hoje os pastores são convocados para reconhecer, através da Câmara, o trabalho importante que exerce na sociedade. Quantas pessoas são transformadas por meio do poder do Evangelho, deixando as drogas, a bebida alcoólica e outros males desta sociedade, e são transformados em verdadeiros homens de bem, homens de Deus. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado a todos, parabéns a todos. Amém, meu querido? Na realidade, o pastor Ribamar falou uma fala maior do que os outros, mas o tempo remanescente dos outros eu passei para ele. Dos 3 daria 9, não chegou nem o tempo. Então, o que um deixar, o outro aproveita e fica tudo dentro do mesmo tempo. Então, quero factar aqui a oportunidade ao meu amigo, como os demais, o pastor Cícero, expressará a sua gratidão pelo trabalho prestado ao Senhor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Porto do Mangue. Muito bem, meus amados irmãos, presidente da Câmara, Antônio Ailton, Juscelino Gregório, nosso companheiro, amigo de muitos anos, pastor Elinaldo, Deus abençoe. Saúdo a todos essa irmandade, vereadores e demais, na paz do Senhor. Para mim constitui-se uma alegria muito grande estar nessa tarde, neste lugar que passa a ser um santuário ao nosso Deus, visto que o nome dele é o maior nesse lugar sendo mencionado. Para mim, nesses 60 anos da Assembleia de Deus, aqui em Porto do Mangue, fui fazer as contas, eu tenho mais ou menos 5% desses 60 anos. Para mim, é uma alegria muito grande. O pastor Ribamar já frisou aí, contra a vontade, mas os irmãos compreenderam a sua linguagem, né? E foi muito importante eu ter, na verdade, aberto esse espaço. Mas para mim eu já estava por aqui. Bom, mas muitas passagens marcam a nossa história e a nossa vida na Igreja de Porto do Mangue. Um trabalho que deve continuar sempre avançando. É um povo forte e corajoso. Visto que nós já passamos por várias igrejas em outros municípios, tenho detectado que Porto do Mangue tem uma marca muito grande. A firmeza. Passaram por lutas e dificuldades, inclusive na minha época, mas estão de pé, servindo a Deus com alegria e com prazer.
Agradeço a Deus pela vida do supervisor do campo, pastor Alfredo Luiz de Mello, na pessoa do pastor que representa agora, e nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, por ter dado sempre o apoio, a continuação e o avanço dessa igreja no estado do Rio Grande do Norte. Para mim, estou sempre regozijando. Quando fala Ponta do Mangue, me traz umas lembranças muito boas do que o povo cooperou, me ajudou e fizemos com que a obra de Deus continuasse sempre avançando. Tudo isso para a glória de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Quero deixar um texto sagrado da palavra de Deus, livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 13 e parte A do versículo 12 e parte A do versículo 13, diz: bem-aventurado é o que espera e chega até 1335 dias. Tu, parte A do versículo 13, né? Tu, porém, vai até o fim. Que essa igreja vá até o fim. Quando completar os 100 anos, me convido que eu estarei aqui novamente participar com vocês. Deus abençoe. Amém? Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Completando o versículo aqui. Que versículo maravilhoso. Amém? Graças a Deus pela palavra dos pastores, cumprindo rigorosamente o tempo, e agora eu não vou elencar por ordem qual os vereadores irão falar, mas o colega que quiser fazer uma fala está com a oportunidade. Não vou elencar. Vereador Anderson, uma palavra. Boa tarde a todos. Quero aqui saudar toda a mesa em nome do nosso querido Cícero Brazão. Queria saudar todo o público em nome do pastor Elinaldo. Eu queria dizer a todos vocês que é uma felicidade enorme estarmos aqui em sessão solene, em comemoração dos 60 anos da Assembleia de Deus em nosso município. Não é apenas 60 anos de uma igreja ou de um movimento religioso, é 60 anos de uma comunidade que tem estendido a mão para o nosso povo. Eu sempre digo que ai do mundo se não tivesse os pastores, porque os pastores, eles têm uma missão árdua em nossa terra. Tem a missão de levar o evangelho de Jesus Cristo para as pessoas, para os aflitos, para os doentes, para os enfermos, para aqueles que precisam. Às vezes, o pastor se sente só, mas eu quero dizer aqui a vocês que cuidem dos seus pastores, porque o pastor é essencial em uma comunidade. Feliz é a cidade que tem um pastor. Quero aqui também dizer que nós estamos aqui à disposição das instituições religiosas. Quero dizer a importância de servir a Deus, a importância de reconhecer Deus como nosso único e suficiente Salvador. Tem um versículo que diz que toda vida que eu fico triste, eu lembro dele, que fala que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Então, quero aqui parabenizar o vereador Juscelino pela proposição da sessão solene. Quero parabenizar todos os colegas que aceitaram. E quero dizer que o Senhor possa nos abençoar grandemente. E que Porto do Mangue continue assim, que a igreja continue assim, estendendo as mãos para o nosso povo. Porque o nosso povo precisa de uma palavra de fé, de esperança e de amor. Nós vivemos em uma sociedade tão má, mas graças a Deus que temos a igreja, que temos os pastores para trazer a palavra de esperança, a palavra da salvação, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e muito obrigado a todos. Vamos ouvir o vereador Aclésio também trazendo a sua palavra nesse momento. Senhor e senhoras estão aqui presentes, eu saúdo a todos em nome aqui do nosso vereador e dos pastores aqui, em nome do vereador, colega Juscelino. Eu também queria agradecer ao senhor Cícero, o senhor, junto com a sua família Brazão,
ter reconstruído aquela igreja de Logradouro, porque ali foi onde eu vi a minha mãe sair triste de casa e voltar alegre. Porque eu sou um dos filhos de 10 irmãos, mas sou aquele filho que sempre se manteve ali em casa, ali perto de pai e mãe. Sou caçula, né? O caçula sempre é mais pegado com os pais. E sempre eu ia deixar ela às 7 horas, ia buscar às 9, às vezes até 10 horas, e via a felicidade como ela voltava. Então eu quero agradecer a família Brazão em ter dado essa oportunidade de minha mãe ter ido para aquela igreja ali em Logradouro, que foi fundada, construída por vocês, e ver como ela voltava feliz. Eu falo, eu sou católico, sou evangélico, eu sou uma pessoa de Deus. Toda a crença para mim, falando o nome de Deus, eu sou essa pessoa daquela religião, de todas. Mas se um dia eu for crente, se Deus me chamar, eu quero que esse homem esteja presente na igreja de Logradouro, para mim, se converter com a família Brazão, porque lá foi onde eu vi a felicidade da minha mãe, e Deus levou ela, mas eu sei, aonde ela está vendo, o filho dela aqui, falando de uma família que ela teve a oportunidade de ser evangélica, porque alguém teve a fé e a coragem de construir aquela igreja. Muito obrigado a todos os Brazão e a todos os presentes. A Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Colega vereador Aclésio, o senhor falando aí, eu me emocionei, porque eu não sei se o senhor, ela um dia compartilhou, mas da mesma forma que o senhor menciona que a família Brazão, na pessoa do irmão Francisco, construiu a igreja, oportunizou a irmã Geralda a aceitar Jesus. Vocês sabiam que eu fui para a igreja, a primeira pessoa de contato para eu aceitar Jesus e ir para a igreja foi mais a mãe de Aclésio? Irmã Geralda, pergunta a Auriane, foi a pessoa que eu tive o primeiro contato, o primeiro culto que teve, eu fui na casa de irmã Eudócia, aquela esquina que vai ali para o bico, uma casinha de taipo, e me lembro, irmã Simone, seu pai, irmão Cassiano, louvando ao Senhor com os hinos da harpa, foi a primeira vez que eu fui em um culto, em 23 de junho de 98. Primeira vez que eu fui em um culto. A primeira vez que eu senti a sensação da presença de Deus em minha vida, e do nada, tudo em minha volta tinha brilho, e brilho de novidade, brilho de diferente. Irmã Geralda foi um canal de Deus para a minha vida, para me aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Fazer aqui este registro. Também vamos ouvir neste momento a vereadora Cristiane, também trazendo a sua palavra. Boa tarde a todos. Quero saudar a esse dispositivo, no nome do nosso colega Juscelino, né, propositor desta sessão solene de gratidão ao Elinaldo e a todos os cristãos evangélicos aqui em nome da nossa amiga Adriana Keles, a todos que nos acompanham. Quero compartilhar também da minha alegria, né? Porque quarta-feira também pude sentir de perto a emoção de estar realizando a sessão solene também pelos 102 anos da minha comunidade. E nós sabemos que não é fácil a missão. Todos os dias nós somos testados, né? Porque a gente que quer levar o bem, a gente que queremos levar a palavra de Deus, principalmente aqueles que se sentem mais vulneráveis, excluídos pela sociedade, não é fácil, né? A gente sabe que é preciso alimentar a nossa fé, o nosso espírito e se enchermos de esperança. E a esperança, ela não decepciona, porque nós sabemos que nós temos um Deus grande e poderoso que está ali ao nosso lado, para todos os momentos, nos manter firmes na fé, rochas firmes, né?
E a igreja é isso. O céu é isso. O céu é a gente saber respeitar o nosso próximo aqui na terra. Não é somente a gente aceitar, pastor, o convite de seguir a Jesus. Aceitar Jesus é fazer a diferença na vida dos nossos irmãos. É fazer o bem, é você respeitar, apesar das diferenças, mas você respeitar as escolhas. Porque nós seguimos ao único Deus que deu a sua vida por cada um de nós. Então, é muito lindo esse trabalho das nossas instituições, né? Cada um com seus méritos, cada um com sua forma de louvar, de orar, de agradecer. Mas Deus está ali ouvindo os nossos louvores, os nossos agradecimentos. E ai de nós, como foi dito pelo vereador Andinho, ai da nossa sociedade que não tivesse as nossas igrejas para estar acompanhando o nosso povo, orientando o nosso povo, porque nós sabemos que essa luta entre o bem e o mal, ela vem desde o princípio. E é preciso a gente erguer a cabeça, né? E assim continuar a missão. Então, quero aqui parabenizar a toda a Igreja Assembleia de Deus por esta data tão especial. Pode contar sempre com essa vereadora, sempre que for preciso, assim como nós aprovamos essa sessão solene para agradecer a Deus o trabalho, tudo que vocês construíram, as lutas, né, que são vencidas. Pode contar com essa vereadora que estarei aqui à disposição. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, dando fé, coragem para continuar a missão até o dia que Deus assim chamar cada um de nós, porque nós sabemos que aqui é uma missão e que um dia a gente vai passar ela para outros. Quantos já não morreram, né? Que não está mais entre vocês, evangélicos, entre nós. Quantos já não participaram desse ministério, mas hoje está aqui vocês continuando a obra, né, dando continuidade ao trabalho de Jesus Cristo. Então, muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de nós grandemente. Vereador Ranieri Filho está com a palavra para fazer a sua fala. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos da mesa em nome do pastor Elinaldo e do nosso copastor Chico Brazão. E gostaria de cumprimentar todos os irmãos aqui presentes em nome do nosso pastor Rosivan Gomes. Quero externar minha extrema felicidade de estar aqui participando desta sessão solene, né, em alusão aos 60 anos da Igreja Assembleia de Deus. Essa igreja que o seu nome já carrega um peso, né? A Assembleia de Deus é sinônimo de força no meio evangélico. Eu que tive a grande alegria de também fazer parte da Assembleia de Deus durante o pastor Rosivan aqui na cidade, sei da importância que as igrejas evangélicas têm na nossa sociedade, porque quantas vidas não já foram salvas através do Evangelho. E eu estou falando não do plano carnal, mas sim do plano espiritual, né? A força de Deus nas nossas vidas e que as igrejas têm esse trabalho fundamental de propagar a palavra do Senhor, de levar essa mensagem de paz, de amor a toda a comunidade, não só da nossa cidade, mas de todo o mundo, né? Então, gostaria que nesse momento de registrar mais uma vez a minha felicidade de estar aqui hoje, de fazer parte dessa história e dizer que o vereador Ranieri Filho sempre estará à disposição, não só da Assembleia de Deus, mas de todas as igrejas evangélicas do nosso município. Muito obrigado. Vereadora Lissandra Florencio, com a palavra. Boa tarde a todos. Quero saudar a mesa em nome do pastor Elinaldo e do copastor Cícero Brazão e saudar todos vocês em nome do vereador Juscelino Gregório. Quero deixar aqui uma mensagem. Comemorar 60 anos é refletir sobre uma jornada que começou com fé e perseverança e que hoje floresce em uma vasta colheita de vidas transformadas. O legado construído por aqueles que nos precederam é um alicerce sólido, o futuro. Hoje, honramos a memória e o trabalho desses servos de Deus, enquanto reafirmam
o seu compromisso de continuar semeando a palavra, com a mesma paixão e dedicação. Que este marco seja um lembrete do Deus que já fez em uma promessa do que Ele ainda fará em nosso meio. Acredito que hoje Porto do Mangue tem, em média, 30% da população evangélica, né? Então, quero deixar aqui meus parabéns aos 60 anos da Assembleia de Deus e dizer que nosso mandato está à disposição. Caso vocês precisem da gente, a gente está aqui para ajudar. Só. Também quero oportunizar também ao nosso presidente, a quem agradeço em nome da igreja, como membro dessa igreja, por ter, além dos colegas, como já falei, acolhido o nosso requerimento com muito gosto, e a Câmara Municipal, na pessoa do presidente Antônio Ailton, por ter empenhado esforço, ter feito essa sessão muito importante, agradeço a ele, diante de Deus, e que Deus o recompense. Eu faculto a oportunidade do mesmo para ele fazer a sua fala. Boa tarde a todos. Saúde possível aqui na pessoa do vereador presidente Juscelino Gregório. Saúdo a todos presentes, a todos que nos acompanham pela TV Câmara, na pessoa do pastor Elinaldo e do co-pastor Francisco Brazão. Quero aqui parabenizar a Assembleia de Deus pelos 60 anos de história em Porto do Mangue. Momento de história de fé, né, de luta e de solidariedade. Dizer que, como presidente da Câmara de Porto do Mangue, a Casa Legislativa, ela mantém um diálogo aberto com toda instituição religiosa do nosso município, porque entendemos que a fé, ela desempenha um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa, pacífica e solidária. Então, quero parabenizar o vereador Juscelino pela proposição, os vereadores também que acolheram junto ao vereador Juscelino e toda a Assembleia de Deus pelos 60 anos de história no nosso município. Obrigado. Neste momento também eu quero facultar a oportunidade para o representante do excelentíssimo senhor prefeito, Francisco Faustino, que não pôde estar presente, mas eu quero perguntar ao nosso irmão Francisco Brazão, após a fala de Israel, o senhor quer dar uma palavrinha também? Então, após Israel falar, o irmão Francisco trará também uma palavra. Israel Queiroz, chefe de gabinete, fala em nome, representando o prefeito Francisco Faustino. Uma boa tarde a todos. Quero saudar aqui na pessoa do presidente da Câmara e também a todos os vereadores também que estão presentes aqui. Quero também saudar a toda a comunidade da Igreja Assembleia de Deus também, que está presente, da qual eu faço parte, né? E estou muito feliz por esse momento de estar aqui. Uma gratidão enorme a essa instituição, que eu faço parte também, né? E que deixou muitas histórias, muitas lembranças boas na minha mente também. Lembro que quando cheguei aqui, no período dos anos 90, a primeira igrejinha era no Logradouro, né? Visitava também lá, fazíamos muitas caravanas, iam para lá também, participei, né? Depois, meu pai, Valdécio, veio para cá, para Porto do Mangue, enfrentávamos muitas batalhas também, junto com o nosso Francisco Brazão, que, por sinal, foi uma família que nos acolheu aqui. Sou grato. Sou forte também por isso. Perdão. Por quebrar um pouco o protocolo. Mas quero dizer também, amigos e irmãos, também que aprendi muito. Sou grato a Deus por tudo, né? Por estar aqui, por Deus me permitir também estar aqui hoje. Tudo é permissão de Deus.
Quero dizer que toda a história que passei aqui teve os momentos bons, os momentos ruins, mas a todos os pastores que estão aqui presentes, eu quero dizer que tanto nos bons e nos momentos ruins que a nossa igreja esteve, que não é só de prosseguir para cima, mas é um degrau cada vez que a gente passa, né? De muitas batalhas, muitas lutas, assim como também enfrentei aqui, mas eu quero dizer minha gratidão eterna, né? E também, irmãos, eu me lembro de muitas coisas aqui que aconteceu também, mas eu quero dizer uma coisa a todos os pastores que estão aqui presentes. Vocês estão aqui porque Deus permitiu, porque Deus trouxe vocês como liderança forte, para que hoje esse momento estivesse presente. São 60 anos, não é fácil chegar. Não é fácil chegar a 60 anos. É muita luta, muita batalha, mas Deus esteve com todos vocês. E hoje, os pastores que passaram, dê graças a Deus, porque esse evangelho aqui, ele não ficou só em 4 paredes. Ele progrediu, se estendeu, se espalhou. E hoje vemos várias comunidades evangélicas aqui também presentes, pregando o mesmo reino, a mesma vontade de Deus, junto também com outra passagem que o nosso presidente também fez aqui, um esforço também para estar não só com a comunidade evangélica, mas com a comunidade católica também, que é nossa co-irmã também, que tem nos ajudado muito, tem pregado o mesmo evangelho, tem estado perto de nós também. E eu quero dizer também, em nome do prefeito, né, que agradece a todos vocês que estão aqui presentes, né, também na pessoa do presidente que tem feito um esforço para que esse evento estivesse acontecendo, né, que estivesse sendo pronunciado, né. Agradeço também a toda a família Brazão, que nos ajudou também, né. E amém. Não posso dizer mais, senão vou me emocionar aqui. Tchau. Amém. Meus queridos, falar de trajetória de vida, a Bíblia diz que, Jesus disse que veio, não são os são que precisam de médico, mas os doentes. Feliz o homem ou a mulher que enfrentou qualquer problema na sua vida que possibilitou ele se aproximar de Deus. A Bíblia diz que a salvação veio pela queda, ou seja, oxalá que as pessoas, quando tivessem problemas, procurassem se aproximar de Deus. Mas muitas vezes isso não acontece. Então, Israel se emociona, você sabe por quê? Porque a gente não sabe calcular, dimensionar o tamanho do efeito do serviço da igreja, das instituições religiosas. Você sabe por quê? Porque alguém que não envereda pelo crime, você pode calcular o que ele faria se estivesse? Como é que você calcula o que não existiu? Ou seja, assim como o poder de Deus, o reino de Deus, o próprio Deus é invisível, os efeitos também da ação da igreja, ele também é invisível. Você não pode calcular o que você não pode medir. Como é que você vai calcular? Se fulano tivesse no crime, fulano tinha feito isso. Mas você não pode calcular. Então, o trabalho da igreja, ele é um trabalho poderoso, mas invisível. Você não pode calcular o que alguém seria se fosse um bandido, o que teria feito. Então, assim como o livramento de Deus, o que a igreja não tem, o vereador Andinho foi muito feliz quando fez a sua colocação, do trabalho espiritual que a igreja faz. Isso é algo extraordinário, de valor imensurável. Não pode se mensurar. Meus queridos, eu vou fazer um discurso escrito aqui, mas garanto ser breve. Senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores, autoridade aqui presente. Amados irmãos, irmãs e convidados, é com profunda honra que realizamos essa sessão solene em comemoração aos 60 anos de atuação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Porto do Mangue. Um marco histórico para a nossa cidade e para todos nós que fizemos e os que fizeram parte dessa trajetória de fé e serviço e dedicação ao reino de Deus. Este ano especial foi consagrado como o ano do jubileu.
uma referência bíblica carregada de significado espiritual para o povo de Deus na antiguidade. Na Bíblia, especialmente em Levítico 25, o jubileu acontecia a cada 50 anos e representava um grande ato da graça divina. Os escravos por dívida eram libertos, terra era devolvida aos seus proprietários originais, família era restaurada e o povo vivia um tempo de renovo, esperança e recomeço. O jubileu simboliza a manifestação da justiça de Deus, a restauração da dignidade humana e o restabelecimento da ordem que refletia o coração de um Criador grande e amoroso. Era, portanto, um tempo de libertação, restituição e renovação espiritual. Ao celebrarmos o jubileu dos 60 anos da Assembleia de Deus em Porto do Mangue, fazemos memória desse mesmo espírito de graça e restauração. Recordamos que cada etapa desta caminhada foi sustentada pela fé, pelo trabalho e pela visão de homens e mulheres que se dedicaram silenciosamente ao evangelismo e ao serviço cristão. Entre essas famílias pioneiras, destacamos com gratidão a família Brazão, que desde os primeiros passos da obra estiveram presentes, como coluna firme do Evangelho em nossa terra. Hoje, essa história continua representada pelo patriarca Francisco Brazão, aqui presente, cuja dedicação, testemunho e compromisso com a igreja permanece como legado para as novas gerações. Celebramos 60 anos e reconhecemos que a Assembleia de Deus não é apenas um templo físico, mas uma comunidade que transformou vida, restaurou família, anunciou o amor de Cristo, socorreu os necessitados e ajudou a moldar o tecido social de Porto do Mangue. São 6 décadas de culto, oração, missão, trabalho social, discipulado e perseverança sobre esta cidade, trazendo paz, consolo e esperança aos corações. Que este jubileu inspire tempos de renovação para a igreja, para toda a comunidade, que o nosso Deus devolva terras, liberte cativo, como fez na antiguidade, e continue fazendo hoje, libertando e desenvolvendo sonho e resgatando vidas, e também família, e abençoando o amado povo de Porto do Mangue. Em nome desta Casa Legislativa, deixo o meu reconhecimento e homenagem à Igreja Assembleia de Deus, pelos 60 anos, aqueles que dedicaram suas vidas para que esta obra permanecesse firme até aqui. Que Deus continue guiando esta igreja, fortalecendo seus líderes, despertando novos obreiros e fazendo prosperar cada ministério. Parabéns, Assembleia de Deus de Porto Mangue. Parabéns a todos que fazem parte dessa história que abençoou o povo de Porto do Mangue e também alcançou a vida desse cidadão, hoje vereador, Juscelino Gregório. Que Deus abençoe a todos e uma boa tarde, um final de noite abençoado. Oi, quero aqui encerrar a minha fala repassando a direção do trabalho para o presidente Antônio Ailton, a minha gratidão aos meus colegas vereadores, pode encerrar? Aos meus colegas vereadores, ao próprio presidente e ao Deus que nos oportunizou estar aqui hoje, agradecendo a Ele por tudo que tem feito pelo povo de Porto do Mangue, pelo Brasil e pelo mundo. Muito obrigado e declaro em nome de Deus, da nossa Constituição Federal, Estadual, da nossa lei orgânica e do regimento interno da Câmara, declaro encerrada essa sessão solene de hoje. Muito obrigado.